que nós fizemos, na verdade, na aula passada, foi entender o significado da autonomia, né? Qual é o significado? Autonomia significa liberdade, você desprender-se de algo, tornar-se autônomo, né? Agora, a questão é, autonomia em relação ao quê? Nós vimos que, na verdade, essa autonomia, ela se processa em relação a instituições político-religiosas. Que instituições político-religiosas eram essas ali no final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea? A Igreja e a Coroa, né? Então, nós percebemos que, ao desprender-se, ao desvencilhar-se dessas instituições, a arte passou a, de certa forma, perguntar-se qual era a sua função na sociedade. Essa questão da função é uma categoria estética importante que nós vamos tentar entender hoje do ponto de vista histórico. Ou seja, nós fizemos na aula dessa segunda uma breve análise, né, uma breve leitura de uma obra do Duchamp, que está exposta lá no Centro Pompidou. Tentamos aferir algumas questões relacionadas a algumas categorias estéticas desse urinol que foi exposto pelo Duchamp, né? Que categorias estéticas foram essas que nós começamos a pensar, a analisar em relação a essa obra? Primeiro, a questão da autoria, né? Nós vimos que, ao contrário de uma obra de arte feita, construída por um artista com as próprias mãos, seja uma pintura, seja uma escultura, ou mesmo seja um poema, né? Nesse caso do poema, a matéria seria, né, o conjunto de palavras, né? Esse urinol, ele fere essa categoria da autoria, no sentido de que não foi Duchamp que fabricou esse urinol. Ele deve ter sido fabricado por um conjunto de operários, né? O Duchamp simplesmente tirou o urinol do seu estado de funcional na sociedade burguesa, né? Nós sabemos qual é a função de um urinol na sociedade burguesa, e colocou esse objeto, que é um objeto funcional em termos de lugar na sociedade, função, né? Na sociedade, ele serve para recolher dejetos humanos, né? E deu a esse objeto o status de arte. Aí já temos sendo ferida uma outra categoria estética importante, que é a do gosto. Né? O limite entre bom gosto e mau gosto, vocês podem perceber que ele já se torna problematizado com a exposição desse objeto numa galeria de arte. Né? A mesma coisa em termos de representação. Quando eu falo representação, eu estou pensando em mímese, eu estou pensando em imitação. Se eu sou um artista, eu posso muito bem fazer o desenho de um urinol num quadro. Então, eu tenho uma representação pictórica desse urinol que foi feita por mim. Ou então, eu, como artista, eu posso usar, por exemplo, argila e fazer um urinol artisticamente, como esse que vocês estão vendo aí. Nesse sentido, novamente, eu estou imitando um objeto que existe no mundo. Eu estou fazendo uma imitação. Agora, a partir do momento que eu coloco o próprio objeto, né, esse ato de realizar a mímese, esse ato de realizar a imitação, ele não acontece. Vocês entenderam isso daí? Eu estou simplesmente tirando o objeto que já existe no mundo e colocando ele para exposição. Né? Eu não estou fazendo, vocês devem se lembrar, lá na República Platônica, o exemplo, né? Você tem uma ideia de mesa, que está lá no mundo das ideias. Essa mesa, ela existe no mundo material, de vários tipos, vários formatos. Então, são atualizações da ideia de mesa no mundo concreto.
E eu, artista, posso fazer uma pintura dessa mesa. Então, vocês devem se lembrar lá em Platão que o que eu estou fazendo é uma imitação em segundo grau. Essa é a mímese artística. É essa imitação em segundo grau. Agora, a partir do momento que eu tiro o objeto do seu mundo real e coloco como exposto como arte, eu estou simplesmente tirando da minha da trajetória de construção do objeto estético esse momento da mímese, esse momento da imitação. Ele não acontece. Eu simplesmente pego o objeto e coloco. Né? Tá claro isso daí, gente, para vocês? Vocês entenderam? Isso é problemático. Aí, eu acho que foi para a turma de vocês, eu sempre me confundo muito com esse negócio de, na quinta-feira, invertem as turmas, e às vezes eu sempre falo uma coisa diferente numa turma ou outra. Mas eu dei um exemplo, creio que para vocês, de um poema do Manuel Bandeira, em que nós temos uma ação semelhante por parte do poeta. Vocês se lembram que poema era esse que eu citei para vocês? Notícia de jornal, não é? Poema tirado de uma notícia de jornal, que está no livro Libertinagem, do Manuel Bandeira, que nós vamos ler. Nós vamos ler o Libertinagem todo. Né? Vocês vão ler e nós vamos escolher uns poemas aí para comentar. Mas vejam que a atitude do Manuel Bandeira, ela é vanguardista nesse sentido. Né? Ou seja, ele pegou uma notícia de jornal, colocou-a em forma de poema e publicou em livro. Agora a questão que se coloca, quando ele faz isso, novamente, essa segunda fase do processo, em que o poeta ordena a linguagem e cria o poema, que é a mímese, ela não se dá. Ela não se processa. Ele pegou algo que já estava pronto e colocou ali no livro para você. Dividiu em versos. Esse trabalho, é claro, dividiu em versos, assim como o Duchamp também assinou, escreveu uma frase no urinol. Mas, novamente, a questão da imitação, da representação, ela está problematizada. E, de novo, a função. Uma questão antiga da arte é justamente essa. Nós vimos ali naquele trecho do Costa Lima. Em termos antigos, a gente pode pensar a arte como glorificação de determinado Deus. Então, nós temos uma função religiosa para a arte, e nós também podemos ter uma função política, quando ela está ligada à instituição política da coroa. Né? A glorificação do rei, a glorificação dos membros da corte, a representação desses membros da corte, percebe? A gente vai ver daqui a pouco que com a queda dessas instituições, à medida que essas instituições elas vão perdendo relevância e à medida que uma outra classe social, que é a burguesa, ela ascende e toma a posição política que pertencia a essas classes, os modos de representação e, portanto, as funções vão mudar. Porque, olha, isso também tem relação com a representação. Note que essas categorias que eu listei, que vocês estão vendo aí, elas não existem independentemente uma das outras, mas elas estão ligadas, extremamente relacionadas. O gosto, a representação, a função, a posição do artista. A gente vai entender isso direitinho nessa aula. Como essas variáveis, a gente pode pensá-las em variáveis de uma função matemática, e quando você coloca essas variáveis na função matemática, o resultado vai ser o objeto estético, elas estão ligadas. Né? Na verdade, elas são covariáveis, né? Se pensar em termos da linguagem estatística, porque elas estão relacionadas umas com as outras. Se você altera uma, se você altera o objeto a ser representado, não é mais Deus, não é mais um príncipe, mas é uma família burguesa. Você altera o gosto também. Você altera o juízo que precisa ser feito em relação a esse objeto que foi apresentado. Vocês entenderam isso daí, gente? Isso não é simples, é difícil mesmo entender, né? São questões um pouco complexas, eu acho até um pouco pesadas, né, pro segundo ano, né? Eles colocam o modernismo
como se fosse teoricamente mais fácil do que estudar a literatura antiga, mas não é bem assim. Na verdade, vocês devem ter vindo de IEC. IEC é uma disciplina muito importante para se entender o processo literário de forma correta. Espero que vocês tenham feito um bom IEC, Introdução aos Estudos Clássicos. Tem professores excelentes, né? O Hasegawa, o Marcos Martinho, o Paulo Martins. Isso, acho que eles ainda dão aula, né? O Hasegawa dá, porque eu sei, porque é meu amigo. Mas imagino que o Marcos Martinho e outros também, o Breno, acho que eles ainda dão aula. Mas, enfim, hoje nós vamos pegar um elemento, uma dessas variáveis, e vamos perceber como ela se correlaciona e como ela muda as demais. Que variável é essa que nós vamos pegar? Nós vamos pegar justamente a autoria, a posição do artista. Existe um texto que eu coloquei como leitura complementar lá na plataforma. Depois eu vou colocar no grupo também, no grupo do Facebook. É um texto, é longo, ele é difícil, vocês vão ter bastante dificuldade ao lê-lo, porque ele pressupõe um conhecimento também da história alemã, sobretudo conceitos relacionados a como era a vida política, social e econômica da Alemanha no século XVIII, mas essa é a parte que menos interessa do texto, e é o tipo de texto, gente, que vocês vão ler pela primeira vez agora, não imagino que vocês não conheçam esse texto, e que, à medida que vocês, no passar do tempo, forem voltando ao texto, ele vai se tornando aos poucos mais inteligível. Né? Eu não acredito muito nessa história de ficar fazendo fichamento do texto para entendê-lo. Né? Eu gosto muito de uma ideia de sucessivas aproximações em relação ao texto. Né? Você lê o texto uma vez, alguma coisa dele você vai captar, não importa se não é tudo. Alguma coisa dele ali você vai entender. No ano que vem, numa outra disciplina, por exemplo, quando você estiver fazendo o modernismo português, ou o modernismo italiano, quando você estiver trabalhando com o dadaísmo na literatura francesa, você que é do francês, volta a esse texto. Aí é uma estrutura helicoidal, né, de aquisição do conhecimento, né? À medida que você vai se tornando mais maduro em relação aos seus estudos na universidade e você vai revisitando os textos anteriores, você vai sempre redescobrindo alguma coisa, vai sempre percebendo alguma coisa que você não tinha notado antes. Né? Eu, por exemplo, reli, né, as 100 páginas desse texto para a aula de hoje. Né, fiz a lição de casa. E mesmo essa deve ser a quinta vez que eu leio esse texto, mesmo na quinta vez eu já percebi coisas que eu não havia percebido antes em relação a ele. Aos poucos você vai se aproximando do texto e vai entendendo. Esse texto é de um crítico alemão chamado Martin Fontius. Ele se chama Literatura e História, Desenvolvimento das Forças Produtivas e História. E ele é um texto que tem um suporte crítico marxista, né? Então, o que ele vai pensar nesse texto, já adiantando para vocês? Como o modo de funcionamento socioeconômico e as tecnologias que foram modificando esse modo de funcionamento socioeconômico em determinada sociedade foi alterando aquelas categorias estéticas que eu listei para vocês no slide anterior, né? Então, a questão da técnica, ela é muito importante no texto e ela é muito importante para os estudos da arte, inclusive da literatura. E é um tipo de leitura que normalmente não se faz muito quando se trabalha com literatura, porque a literatura é uma maneira romântica, às vezes, que as pessoas têm, né, de pensar, ela não surge do nada na cabeça do escritor, do autor, e ela precisa também de suportes materiais para se fixar. A invenção da imprensa é um suporte material importantíssimo nesse caso, e ela também funciona por meio de distribuição.
modos de distribuição dessa literatura, né? Um exemplo, né? Só lembrando de um exemplo importante. No século XIX brasileiro, nós temos um escritor que é o José de Alencar, que vai fazer uma coisa chamada romance histórico. O Guaranias, né, a Guerra dos Mascates, de certa forma, até mesmo outros romances que não são considerados como históricos, como o Gaúcho, o Sertanejo, também tem uma forte presença de um escritor inglês chamado Walter Scott, né? Agora, é importante saber que Walter Scott, qual foi o Walter Scott que chegou ao Brasil e por qual suporte o Walter Scott, que o José de Alencar leu, chegou ao Brasil para entender como se atualiza na realidade nacional o romance histórico do José de Alencar. Né? Aí tem toda uma questão das livrarias, das livrarias ambulantes que circulavam na corte do Rio de Janeiro, no modo como os livros eram comercializados, das casas editoriais que existiam. Tudo isso é importante porque o artista do século XIX vai passar a lidar com essas novas instituições, já que nós estamos falando de instituições. Né? Então, o Martin Fontes ele faz um estudo bem interessante nesse sentido. Ele vê como as técnicas de produção foram mudando, tanto nas chamadas artes mecânicas, quanto nas chamadas artes liberais. Nós vamos ver o que é isso. E como essa mudança também ocasionou uma alteração naquelas variáveis, naquelas categorias que nós vimos no slide anterior. Então, é uma maneira, né, marxista de se pensar a relação entre sociedade e cultura. As mudanças das técnicas, dos modos de produção, também produzem mudanças nos objetos estéticos que são produzidos por essa sociedade. Tá claro isso para vocês? Vamos ver isso com os exemplos concretos, que é o que nós vamos fazer agora. Né? Para isso, né, a gente precisa entender, e já começamos a fazer isso na aula passada, quando eu falei sobre a arte do Paleolítico, que nem podemos chamar de arte, como faz o Arnold Hauser, lá na História Social da Arte. Não é arte no sentido que nós conhecemos hoje, né? Quando eu comentei com vocês, quando o homem do Paleolítico desenhava um servo sendo flechado, perpassado por uma lança, havia algo de mágico ali, né? Tanto que aquilo que nós entendemos como representação, como mímese, tem essas origens mágicas, né? Como se ele, desenhando ali o servo sendo transpassado no escuro da caverna, aquele desenho, na caçada do dia seguinte, se materializasse no alimento que ele ia necessitar. Veja só a questão da ligação entre a mímese e a mágica. O Arnold Hauser, ele mostra que no homem do Neolítico, né, quando ele compara as inscrições paleolíticas com as inscrições neolíticas, há até uma mudança da representação. Ele usa o termo errôneo. Ele fala que as representações, a mímese paleolítica, ela era naturalista, porque ela tentava imitar ali as formas humanas perfeitamente. O desenho procurava ser o mais realista, naturalista possível com o ser humano empírico. Então, ele usa uma categoria do século XIX para falar de uma suposta arte que não é arte do Paleolítico. Fala que ela é naturalista. E ele olha para as inscrições neolíticas e vê que aquilo que antes tentava imitar a forma humana passa a se simbolizar, por exemplo, o tronco. Ele não faz mais a forma de um tronco.
um simples traço na pedra já representa um tronco humano, né? Aos poucos, a representação que era naturalista, ela vai se tornando cada vez mais simbólica, né? O Arnold Hauser vê isso como para um passo para aquilo que nós vamos futuramente, né? Pensando eu no Neolítico, eles futuramente interpretarão como arte, né? Essa questão da mágica, da relação com o divino, ela também está nos cantos homéricos, se a gente pensar no caso já da literatura, né? Apenas no século VII, século 8, 7 da nossa era, eles vão ser escritos, porque na verdade eles eram cantados, né? Vão surgir as versões escritas, e à medida que eles são fixados no papel, à medida que eles se transformam em, entre aspas, literatura, essa relação com a mágica e com o divino, ela vai também se desfazendo, né? Ela vai se desfazendo, mas ela permanece, digamos assim, numa espécie de psique coletiva, como ensinamento, como repositório de saberes, tanto que quando Platão ele impõe a expulsão do poeta da República Ideal para colocar no lugar da filosofia, o que, na verdade, ele está incitando ali é uma disputa pedagógica, é uma disputa pelo poder de ensino que essas representações, pela função pedagógica que essas representações homéricas tinham para a sociedade grega. Ele ali está defendendo o lado dele, que é o da filosofia, então ele planeja ali colocar a filosofia no lugar da imitação. Não é arte no sentido que nós entendemos hoje, é uma imitação. É uma imitação que se dá por meio de uma técnica, né? O próprio Platão explica o que é essa técnica em um diálogo que eu imagino que vocês talvez tenham lido em Eck, talvez, que é o Górgias, do Platão, que é um diálogo sobre a retórica, sobre essa arte que é a arte de falar, né, a arte de falar em público. Então, vejam só, eu acho que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Podes, isso é o Sócrates falando, podes, segundo tua escolha, considerar o exemplo dos pintores, dos arquitetos, dos construtores de barcos, de todos os outros profissionais. Cada um deles se propõe certa ordem, cosmos. Cosmos no sentido de ordenação da matéria para a construção de alguma coisa. Cosmos aqui é ordem, ordenação. Quando coloca em seu devido lugar cada coisa que tem a ordenar e obriga uma a ser o que convém à outra, a se ajustar a ela, até que o conjunto constitua uma obra que realiza uma ordem e um arranjo. Essa construção, esse fazer de colocar as coisas em seus lugares para a obtenção de um objeto, isso é uma técnica, isso é uma técnica. A palavra técnica, ela vai dar no latim, mais tarde, ars, A-R-S, arte. Então, o Platão aqui está descrevendo de forma geral o que ele considera sendo uma técnica, sendo uma arte. No caso do Platão, essas artes, essas técnicas, elas construíam objetos a partir de ideais platônicos e estariam afastadas desses ideais platônicos em um grau. Portanto, pela técnica, olha só, isso é importante. Pela técnica, você não alcança a ideia, o ideal. Quando eu falo ideia, o ideal, o conhecimento. Pela técnica, você apenas reproduz o que existe. Isso cria um rebaixamento
pelo que nós entendemos, de trabalho técnico. Portanto, nesse sentido platônico, trabalho técnico é uma mera reprodução de ideais que não produz conhecimento. O que gera conhecimento? Claro, eu sou Platão, é a filosofia. Ele é filósofo, está defendendo dele. Né? E a mímese artística, a imitação artística, a técnica artística, ela se afasta em 2 graus em relação à ideia. Veja que o Platão ele coloca, portanto, a arte, por extensão Homero, abaixo do trabalho técnico de construção, por exemplo, do carpinteiro que está fazendo uma mesa, em termos de modos de se chegar ao conhecimento. É por meio da filosofia. Né? Essa é uma questão que vai incomodar quem? Aristóteles. Né? E, na verdade, Aristóteles, a poética aristotélica, ela tem aí uma... você consegue entender no subtexto dela uma briga com Platão em relação ao lugar da arte na relação com o conhecimento. Né? Ele eleva a arte, coloca a arte como possibilidade de se chegar ao mundo das ideias, como possibilidade de conhecer. Portanto, ele equipara a arte à filosofia. É um trabalho que ele desenvolve lá na poética aristotélica. Vocês leram a poética aristotélica no semestre passado? Alguns trechos, professor. Alguns trechos. Há um trecho famoso da poética aristotélica em que ele compara, por exemplo, a história. Vocês se lembram como é essa comparação que o Aristóteles faz entre a poesia e a história? Não, não me lembro. Ele fala que a poesia... Desculpa? Falaram um pouco, professor. Professor, só uma dúvida que me ficou. Quando Sim, você estava claro. falando do Platão, você falou de arte e tal, você está querendo dizer poesia ou todo tipo de arte? Todo tipo de trabalho que envolve técnica. Certo, mas aí... Desde fazer uma mesa, desde eu sou um artesão que estou fazendo uma mesa, até um trágico escrevendo uma tragédia. Então, mas ele coloca tudo isso abaixo da filosofia, então, é isso? Sim. Tá, obrigado. Porque como eles são imitações da ideia, eles não chegam no conhecimento. Né? É uma briga feia. Né? O Aristóteles ele vai reabilitar a poesia, o fazer artístico, como uma das possibilidades que se chegar à verdade, né? Ao conhecimento. Tá claro isso? Ficou claro isso? Quem que tinha perguntado? Foi, professor, tinha sido eu, Caio. Ficou claro, Caio? Ficou claro, obrigado, professor. Então, lá na poética aristotélica, se vocês pegarem lá no capítulo 9, primeiro parágrafo do capítulo 9, ele vai falar para vocês que a poesia ela é mais filosófica que a história. Porque a história conta o que aconteceu e a poesia conta o que poderia acontecer. Vocês se lembram disso daí? A história, ela trata do particular, das ações de Alcebíades na guerra, em determinada guerra, né? Da posição de Agamenon na guerra de Troia. Isso trata a história de Agamenon, de Alcebíades. Agora, por meio da poesia, por meio da criação, por meio da técnica, da mímese, eu, artista, posso chegar ao universal. Não o que um homem específico fez. O universal no sentido de o que qualquer homem que tem, por exemplo, a ira de Aquiles, a jactância de Édipo, poderia fazer. Né? Nesse sentido, isso é muito forte. Não sei se, porque a história, no momento que Aristóteles escreve isso, a história estava... Ele está brigando... muitos vão brigar depois com ele por causa disso, mas também, como Tucídides, por exemplo, que
já se começa começa a se desenvolver ali o que nós entendemos como historiografia, e a historiografia propõe uma verdade em relação aos fatos, e de repente aparece o Aristóteles e diz que a poesia ela pode ser mais verdadeira e mais filosófica. Mais filosófica significa que ela chega mais perto da verdade, do conhecimento, que a história. Isso é muito forte. Isso é elevar a poesia. Né? E o que o Aristóteles está fazendo, na verdade, ali, porque na metafísica aristotélica, o Aristóteles fala de dois tipos de trabalho. Um trabalho que é manual, por exemplo, você construir uma mesa, você fazer uma escultura, é um trabalho manual. Você construir um templo, tudo isso você faz com determinada técnica. Esses trabalhos que você faz com a técnica, que você usa as mãos, são os trabalhos poéticos. Poéticos ou produtivos, no sentido do verbo poien, que em grego poien, daí vem poesia, né? Que significa fazer, construir alguma coisa. Então, se eu sou um carpinteiro, faço uma mesa, a minha ação é essa, de poem, de fazer, de produzir. Agora, há aqueles trabalhos em que eu uso o intelecto, não uso as mãos. Esses são os saberes teoréticos. Os saberes teoréticos, teoreticai, eu tinha escrito no slide, eu coloquei, acabei colocando, eu pensei que não tinha colocado, mas vocês estão vendo aí, né? Isso vocês vão encontrar lá na metafísica, lá no início desse texto, que na verdade ele está retomando algumas ideias da ética nicômaco, que são os saberes teoréticos, teoreticai, versus os saberes produtivos, poietikon, da onde vem a palavra poética, poesia. A diferença entre um saber teorético e um saber poético é que no poético você apenas constrói. Você não constrói conhecimento no saber poético. Agora, o saber teorético, a filosofia é um saber teorético, a história é um saber teorético. A gente tem que pensar nos trabalhos intelectuais. Isso é o Aristóteles falando. Esses produzem conhecimentos. Os saberes poéticos não produzem, eles apenas imitam, com exceção de um saber poético. Há um tipo de saber poético que produz conhecimento. Que saber poético é esse que o Aristóteles reabilita? O único que produz realmente conhecimento. É a poesia no sentido artístico como nós conhecemos hoje. É o único saber poético que produz conhecimento. Vocês entenderam? E quando o Aristóteles diz que a poesia é mais filosófica que a história, ele está invertendo aquela equação platônica. Ele está falando, olha, não, Platão, existe um saber poético que que pode conduzir ao conhecimento, à verdade. É a mímese artística. É o que Homero faz. É o que Sófocles faz. E aí ele constrói toda uma poética preceituando, mostrando como funciona essa mímese poética da epopeia homérica e da tragédia clássica. Ele fala sobre a comédia, teoricamente, mas isso se perdeu também. Vocês entenderam como o que o Aristóteles faz aqui? Mas o Aristóteles, quando ele faz isso, ele já está trabalhando com um preconceito que vem lá de Platão. Que preconceito é esse? De que aquilo que a gente faz manualmente, as artes manuais, não produzem conhecimento. Ao contrário das artes teoréticas, intelectuais,
que produzem conhecimento. É um preconceito que vem lá de Platão e que o Aristóteles está reproduzindo aqui, na metafísica dele, e que vai entrar no mundo latino também. Vocês estão conseguindo entender esse problema? Estão conseguindo? Aí nós vamos chegar em Sêneca, lá na Epístola 88. O Sêneca vai falar dos liberalibus studis. Aquilo que nós traduzimos como os estudos liberais. E vai opor esses estudos liberais aos estudos mecânicos. Quais são os estudos liberais? São aqueles saberes teoréticos a que o Aristóteles se refere, o trabalho intelectual, e não o trabalho manual. Percebe? Então, quando aparece no mundo latino a oposição, uma oposição que vai ser importante na Idade Média, isso daí vai até a Idade Média, e que vai gerar, a partir da Renascença, uma briga imensa, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a supremacia dos estudos, dos trabalhos liberais, dos estudos liberais, das artes liberais, em relação às artes práticas, ou artes mecânicas. O que é uma arte liberal? Pensar a filosofia, pensar a história. O que é uma arte mecânica? Construir uma cadeira. Pintar um quadro é uma arte mecânica. Vocês estão percebendo isso? Fazer uma escultura também é uma arte mecânica. Então, essa posição do pintor, do escultor, em relação a uma hierarquia das artes que vem lá desde Platão, é uma posição, é um status inferior. É isso que a gente tem que ter em mente. Isso vai ter... Sim, por favor. E a poesia, como a gente conhece hoje, ela, nesse caso, para o Sêneca, seria um estudo liberal? Bem, aí ele vai colocar como estudo liberal. É uma arte poética que eu vou interpretar como estudo liberal, e as leituras que a Idade Média vai fazer também vão colocar como estudo liberal. Mas vai haver uma problematização que a gente vai ver daqui a pouco. Mas está claro até aqui? Tudo bem? Eu vou só ler esse trecho do Sêneca, até a parte que me interessa, né? Por que é uma arte liberal? Vejam aí. Queres saber o que eu penso das artes liberais? Não admiro, nem incluo entre os bens autênticos um estudo que tenha... não admiro, nem incluo entre os bens autênticos um estudo que tenha por fim o lucro. A arte liberal não tem por fim ganhar dinheiro. Quando eu sou um arquiteto e estou fazendo um templo em homenagem ao Deus, é porque eu vou receber por aquele templo que eu estou construindo. A arte liberal, portanto, não recebe. Isso vai ser um problema na hierarquia das artes quando a gente chegar na sociedade burguesa. Né? São conhecimentos subsidiários, úteis apenas enquanto servem de preparação ao intelecto, mas desde não sejam a sua única ocupação. Aí vem a parte que me interessa, aquela que está lá embaixo. Compreendes por que razão se lhe chama estudos liberais? Porque são dignos de um homem livre. O estudo é liberal porque não é o escravo, não é aquela pessoa contratada, e se a gente pensa na realidade latina, é o escravo, que vai construir o templo, percebe? Que vai fazer determinada obra, que hoje a gente considera como objeto de arte, na época não é no sentido que nós consideramos hoje, a mando de alguém. E vai receber por isso. Eu, quando faço a minha filosofia, eu, quando faço a minha história, eu não estou recebendo por isso. Logo, nas hierarquias das artes, aí pensando nesse mundo latino, as artes liberais elas estão numa posição superior em relação às artes mecânicas. Tudo bem até aqui? Lembrando que a gente está no mundo latino, né? Eles têm escravos para trabalhar para eles.
né? A escravidão, há vários tipos de escravidão no mundo latino. Não sei se vocês chegaram a ver isso lá em Eck, mas há um texto muito bom para vocês terem uma ideia do funcionamento da sociedade latina, que está naquele História do Cotidiano no Ocidente, volume 1, que era da Companhia das Letras, se eu não me engano. Vocês conhecem esses volumes? Essas histórias do cotidiano que foram lançadas pela Companhia das Letras? Vocês conhecem? Já Não. ouviram? Não? Como que é o nome, professor? Gente, História do Cotidiano no Ocidente, fugiu o nome agora, desculpa, gente. Se eu lembrar até o final da aula eu falo, mas fugiu agora. Mas nesses livros, né? Professor, sim. Não é história da vida cotidiana? História da vida cotidiana. Isso. Muito obrigado. Quem falou? Oi, é Juliana. Muito obrigado, Juliana. Imagina. Vocês são mais inteligentes do que eu. Se vocês acharem o link com foto da capa, podem colocar aí no chat para as pessoas compartilharem. Mas no volume 1, que ele fala desse mundo latino, há uma parte específica sobre a escravidão, como que funcionava, e fala bastante sobre essa questão das artes liberais e das artes mecânicas também. A gente vai ver um texto do Legoff, que também participa da construção desse tipo de história, que não é mais uma história política, mas uma história das pessoas, uma história do cotidiano, em que ele fala a posição dos artesãos, né, na Idade Média. A gente vai chegar no texto daqui a pouco. Mas até aqui, tudo bem, gente? Tudo bem? Professor. Sim, claro. Mas, assim, era inconcebível nessa época um cara, sei lá, pegar e fazer um quadro só por fazer, assim? Sempre tinha que ser... Tinha uma função religiosa, alguma coisa? Tinha uma função. Nunca ele fazia para ele, não era porque para que o quadro, ou para que determinada obra, por exemplo, uma estátua, uma escultura de Juno, fosse produzida, ela precisava ser encomendada. Entendi. E daí, no caso, teria uma reprodução do... No caso, sim. A arte ela estaria vinculada, né? Isso não acontece com a poesia. Né? Mas isso não acontece com a poesia, mas a gente vai ver que na Idade Moderna, que mesmo a poesia, há aqueles que são pagos para fazer. Aqueles que vivem do mecenato. Na corte portuguesa do século XV, a gente tem um exemplo. Que exemplo é esse? Eu já adiantando uma coisa que eu ia falar. De um artista que é pago para produzir peças de teatro para entreter a corte. Quem que é esse artista? Vocês já devem ter lido autos, farsas dele no colégio em algum momento. Gil Vicente. O Gil Vicente. O Gil Vicente é um empregado da corte portuguesa. Ele faz, às vezes, as peças por encomenda. Né? No caso, assim, filosoficamente falando, daí ele não seria um estudo liberal nesse caso. Seria é liberal também. É considerado liberal. Por isso ele que não é, por exemplo, um outro debate, né, em cima. Mas aí que está o problema da poesia como arte liberal no século, por exemplo, no século XVI, XVII. Já estou até adiantando um pouco o papo, eu ia chegar nisso daí. É da educação do nobre, na Idade Moderna, aprender a retórica, a gramática e a poética. Então, todo nobre, todo cortesão, ele sabe escrever um soneto. Ele sabe as regras para se escrever uma comédia. Ele conhece, é da educação cortesã. Ele conhece, mas ele não faz porque ele não precisa. Ele tem quem faça para ele. Entendi. E ele tem... você entendeu? Sim. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Ele, no máximo, manda alguém fazer, se ele precisar. E como ele conhece o ofício, como ele teve uma educação cortesã e conhece a técnica, ele vai saber se o que é produzido é bom ou não. Está conforme ou não os preceitos que ele conhece. Entendi. Você entendeu?
Sim, legal. Por exemplo, você tem um escritor no século do ouro espanhol, o Luís de Góngora. Ele dizia, escrevo, mas não para todo mundo. Para quem merece me entender. É arrogante? É arrogante. Mas é assim que eles pensam o funcionamento da arte. Né? Vocês entenderam? Só a partir do romantismo do século XIX que aí vai haver uma preocupação com a recolha da produção popular. Aí nós temos todo o trabalho dos irmãos Grimm lá na Alemanha, recolhendo os contos populares. Percebe? Mas até a Idade Moderna, quando aos poucos você tem a ascensão de outra classe social que é a burguesa, nós temos uma produção de arte que chegou até nós, que é profundamente cortesã e que é profundamente representativa de determinada classe. Ah, mas os camponeses, sim. E isso, quem vai se preocupar com o que os camponeses faziam de arte são os românticos, os alemães. Aí nós vamos ter uma abertura para o popular. É uma questão de prestígio também na Sim. arte. Sim, né? Eu sou um cortesão, por exemplo, eu faço parte da corte do Dom João III. Se eu quiser, eu faço um soneto. Mas eu tenho quem faça para mim. Posso até contratar e posso colocar o meu nome. Olha só como a própria questão da autoria já é problematizada. Havia um jogo, tem um livro do João Adolfo Hansen chamado Alegoria. Não é uma alegoria. É um outro texto, não me lembro agora. Para vocês terem uma ideia, é uma outra maneira de se pensar a arte e a função da arte. É um tabuleiro, como se fosse um ludo. Ou não sei se vocês já jogaram ludo na vida, não sei se é da época de vocês, né? Os dadinhos, você joga o dadinho, cai no número, cada um tem o seu peça, e os nobres jogando. Eu sou nobre, joguei ali, caiu 3. Andei com o meu bonequinho até a casinha 3, e os bonequinhos, eles tinham formatos de... Na verdade, os bonequinhos eram mini esculturas de personagens. Então, você tinha o bonequinho do Ulisses, né, do Odisseu, o bonequinho do Aquiles, você escolhia qual que você queria ser. Se você queria ser Enéas, né, se você queria ser Dante, se você queria ser Virgílio, aí você joga o dadinho, vai parar na casinha, e na casinha pede para você construir ali, naquele momento, um soneto cuja tópica seja, por exemplo, tempus fugit, a fugacidade do tempo. Você, um nobre, foi educado para isso, rapidamente, né, em 10 minutos você vai conseguir construir um soneto. Mas você faz isso porque você está participando de um jogo da corte. Não porque você é obrigado a fazer isso, mas você, como participante daquela corte, você é obrigado a fazer isso daí, a saber fazer isso daí. É uma gente extremamente arrogante. Veja como a arte, nesse caso, ela tem ali um significado social que é muito diferente do significado social que nós vemos para a arte hoje. Isso está num texto chamado Retórica da Agudeza, do João Adolfo Hansen. Esse texto, depois, quem quiser, eu posso... Eu acho até que é fácil achá-lo na internet. Retórica da Agudeza. Ele narra, você tem ali, na batalha dos holandeses aqui na costa brasileira, 2 nobres dentro de um barco. E o barco, ele é atingido... 2 nobres portugueses. O barco é atingido, se eu não me engano, por um canhão, alguma coisa assim, não me lembro agora, e ele começa a afundar. Aí eles estão para morrer, o barco está afundando, 2 nobres. O que eles fazem enquanto o barco está afundando? Eles pegam um livro e começam a discutir o significado de uma metáfora em determinada obra que eles tinham ali em mãos. Por quê? Porque eles não querem morrer como qualquer um, eles querem morrer como nobres. Né? É uma função para a arte que hoje nós consideramos estranha a nós. Né? Nós achamos que a gente tem ideias de humanização da arte, tudo isso é o pensamento romântico que nos legou. Por isso que eu digo, quando a gente trabalha
com textos antigos, com literatura antiga, a gente também tem que entender qual era o significado, qual era o significado, a técnica de produção e os modos de circulação dessa arte nesses tempos em que nós estudamos. Né? Quando, por exemplo, eu falo para os meus alunos que possivelmente não houve, nunca existiu um aleijadinho, eles se assustam. Não houve um aleijadinho. Você tem ali uma assinatura aleijadinho, mas essa assinatura, ela poderia ser de um grupo de artesãos que produziam, posso usar anacronicamente até o termo, um produto estético, um objeto que hoje nós sabemos, consideramos como estético, com a grife aleijadinho. Mas o nome, aí, olha só como a autoria também é problematizada. Não existe provas da existência de um aleijadinho, e aí eu vou assustar vocês mais ainda, mas infelizmente não vai ser o tema da nossa aula, como também não existem provas concretas da existência de um Gregório de Matos. Porque a ideia da autoria, como nós consideramos hoje, é muito diferente da ideia de autoria na Idade Média e na Idade Moderna. Podia acontecer que, como o senhor falou, eu mando alguém fazer, boto meu nome e tudo certo. Ou simplesmente você faz a moda de Gregório de Matos, pode ser que ele tenha existido, não estou falando que ele não existiu, mas se você pega todas as folhas, Professor, todos os códices, só terminando isso rapidinho, se você pega todos os códices atribuídos a ele, não daria para um homem em vida produzir tudo aquilo. Né? Tá claro? Isso, Sim, nossa. Desculpa. Né? Professor, Sim. Andréia falando. Pode falar, Andréia. Sobre a questão de existir ou não, também tem uma história envolvendo Camões? Bem, existem determinados autores que nós sabemos que realmente existiram, nós temos provas concretas. O caso do Gregório é complicado, é que a única assinatura que existe dele está lá na Universidade de Coimbra, na cadeira, no curso de Direito. É muito mais complicado. No caso de Camões, existem outros documentos que provam a existência dele. Mesmo assim, nem sempre a gente pode garantir que tudo aquilo que chegou até a gente sob a rubrica Camões foi escrita por ele. E nem precisa ser Camões. Podemos pegar um exemplo até próximo da gente. Tomás Antônio Gonzaga, que vocês devem conhecer, a Marília de Dirceu. Devem ter estudado. O livro 1 da Marília de Dirceu, ele tem 3 livros, a Marília de Dirceu. É uma obra que tem 3 livros. O livro 1, sabe-se que foi realmente escrita por Tomás Antônio Gonzaga. Existiu um Tomás Antônio Gonzaga, que foi degradado. Existe a pessoa histórica, empírica, Tomás Antônio Gonzaga. Existe. A gente sabe isso daí. Livro 1 foi escrito por essa pessoa. Há provas disso. Livro 2, a crítica que se debruça sobre o livro já coloca em dúvida. Parece que há coisas que foram acrescentadas aqui e que não foram escritas pelo Tomás Antônio Gonzaga. O livro 3 já tem crítico que garante, não, isso daqui é posterior à morte do Tomás Antônio Gonzaga. Não foi produzido por ele. Percebe? Não sei se você entendeu o problema. No caso do Gregório... Sim, entendi. Eu acho que a questão é... Desculpa, eu interrompi. Eu acho que a questão é... Não interrompeu, não. Eu que interrompi. Eu acho que a questão, pelo que eu entendi, a questão, então, seria só da autoria, né? Da autoria. Dos textos. Né? Exato. Porque o autor, como produtor de sua obra, detentor de direitos autorais, e que, por conseguinte, pode ser plagiado, e esse plágio pode levar a uma disputa judicial, isso é uma coisa que aparece no século XIX. Não existe isso. Tanto que imitação e emulação são procedimentos técnicos para a produção da arte. Né? Eu não quero chegar muito nesse assunto, senão a gente vai se desviar da aula. Né? Mas, por exemplo, há certos poemas do Gregório de Matos que você compara
com poemas do Luiz de Góngora, e eles são iguais, parecidos, mudam uma metáfora às vezes. Isso fez com que a crítica do século XIX, que leu o Gregório de Matos, apenas dissesse que o Gregório de Matos era um imitador barato, um plagiador de Góngora. Mas não, Gregório de Matos não estava plagiando ninguém. Ele estava num outro regime de criação poética, que era imitatio e emulatio. Ele ainda não participava de uma ideia de criação que surge no século XIX, que é de um gênio que extrai de sua subjetividade e de sua necessidade de expressão um determinado conteúdo e plasma esse conteúdo num objeto artístico. O gênio, ele pega a ideia do gênio é essa. O plano da aula, que eu espero que dê tempo, é chegar na ideia de gênio, de que não há mais uma necessidade de uma técnica. Por quê? Porque é como se a obra de arte, a poesia, nascesse justamente da necessidade de expressão e da subjetividade de uma pessoa empírica, o autor, que não vai mais precisar da técnica, e a técnica ligada à ideia do trabalho manual, né, a técnica ligada à ideia das artes mecânicas, ele não vai mais precisar suar para produzir um objeto artístico, ele vai simplesmente aparecer da genialidade dele. Né? Na verdade, eu vou chegar nisso no fim da aula, né? Um pouco do spoiler do fim dessa aula. Mas a gente fez aí uma digressão. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta sobre isso? É um pouco assustador, né, gente? Porque a gente entra a gente estuda literatura no ensino médio. Não, porque Gregório de Matos, ele pertencia a uma escola literária chamada Barroco, e o homem barroco, olha só, é uma leitura extremamente psicologizante e subjetivante de uma arte que não tinha nada de subjetivo nem de psicológico. O homem barroco, como é que vocês aprendiam isso lá na escola? Não sei se continua assim ainda. Ele está entre a luz e o escuro, entre o pecado e a obediência a Deus. Ele é um homem dividido. O homem barroco, primeiro, e aí eu vou assustar vocês novamente, nunca houve barroco. Barroco é uma categoria histórico-estética que foi inventada pela crítica alemã, idealista alemã do século XIX. Barroco significa pérola imperfeita, e como as obras estéticas desse período, que erroneamente nós chamamos de barroco, eles são imperfeitos ao olhar da crítica do século XIX, são obras barrocas. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Não quero. Para vocês verem como essas classificações são problemáticas. Porque, por exemplo, Luiz de Góngora, que viveu nessa época que nós chamamos de barroco, em nenhum momento ele disse que ele era barroco. Em nenhum momento ele disse isso. Eles não usavam. Eles eram poetas agudos. Eles tinham agudeza. Isso sim eles falavam, mas em nenhum momento eles diziam que eram barrocos. Essa é uma categoria que foi atribuída a posteriori. Aí é o perigo de ler anacronicamente a história da arte, a história da literatura, etc. Por exemplo, nós pegamos as freiras. Violante do Céu é uma freira, vivia lá no conventinho dela, e de repente você abre um livro chamado o Postilhão de Aquiles, que é uma coletânea de textos do século XVII, e você tem um texto amoroso, um soneto amoroso da freirinha, da Violante do Céu. Primeira coisa que você vai pensar, poxa, essa freira estava escrevendo para o namorado dela ali dentro do convento? Não, não é isso. Ela era uma freira, certamente ela recebeu uma educação poética, retórica, ela sabia construir um soneto que não tinha nada a ver com o sentimento dela. Era simplesmente, friamente, uma construção poética. Não existe psicologismo, não existe expressão de uma subjetividade.
Vocês entenderam como é complicado isso daí? Se não existe subjetivismo, se não existe psicologia, ela não estava ali entre o pecado e a salvação. Ela estava simplesmente usando uma técnica que ela aprendeu, certo? Ali, possivelmente para passar o tempo, ou porque alguém havia pedido, ou para ela fazer. Tudo bem, gente? Tudo bem? São coisas. Sim, Eu eu acho tô que. meio abalado, né? Mas tudo Você bem. está meio abalado. Tudo bem, gente. É muito complicado, né? Acabar com toda a inocência de vocês, mas não sei. Enfim, a gente precisa, né? Tem uma hora que a gente precisa saber como os bebês nascem, então eu acho que não há muito que isso deve ser feito. Né? Eu ia falar alguma coisa, que eu lembrei. Sobre essa questão da autoria, existe um texto chamado Autoria também, do João Adolfo Hansen, que, na verdade, eu não ia usar o texto dele. Eu posso colocar para quem quiser. Eu ia usar um outro texto chamado Autoria Feminina, de uma outra pesquisadora, para quando a gente falar da Pagu. Eu já aproveito e coloco os dois, já deixo os dois lá. Tá? Mas tudo bem até aí, gente? Tudo Professor, eu bem? tenho uma pergunta. Claro, pode fazer. Então, se é dessa forma, né, é muito comum quando a gente vai ter, por exemplo, aulas de literatura, nas escolas, né, que a gente associe o que está escrito naqueles poemas ou naquelas obras, associe isso ao pensamento da época. Se aquilo não é de autoria, aquilo não há uma subjetividade, uma psicologia, então é possível utilizar aquilo como um documento histórico no sentido de ver o pensamento da época? Você pode usar isso como para entender como era a produção dos objetos artísticos da época. Claro, e subjaz a isso, por questões temáticas, como era o pensamento deles em relação a temas que nós consideramos universais, né? O amor, a morte, né? Agora, não necessariamente aquilo que Camões escreveu, um poema, por exemplo, de sofrimento amoroso, signifique que o Camões escreveu aquilo porque estava sofrendo, né? Vários escritores vão retomar isso de outros modos, como por exemplo Fernando Pessoa. Na verdade, na modernidade, a negação da autoria vai reaparecer em diversos outros autores. Quer maior negação de autoria do que a própria obra do Pessoa como um todo, né? Mas aí já é uma complexidade enorme, que a gente não vai trabalhar aqui. Quando vocês chegarem no modernismo português, certamente vocês vão tratar disso. Né? Mas quando Fernando Pessoa cria várias personas poéticas, não é porque ele é esquizofrênico, como um crítico da década de 1940 escreveu. Não, ele estava simplesmente ali problematizando a questão da autoria na arte burguesa. Né? E uma coisa, só para deixar vocês uma provocação. Antes disso, Machado de Assis já estava dando os primeiros passos para a problematização da autoria na sociedade. Machado de Assis no Brasil, numa sociedade burguesa. Mas isso daí vocês vão ver em LB4. Né? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Sim. Bem, espero que dê tempo, porque há um outro livro. Quem que tem um interesse sobre esse assunto? Uma outra indicação bibliográfica que eu acho que assim, para o aluno que se interessa por literatura e filologia, é um livro importantíssimo, que é esse livro do Curtius, Literatura Europeia e Idade Média Latina. Você encontra facilmente nos Googles da vida. Essa edição que eu estou usando aqui para vocês. Há um terceiro capítulo desse livro, ele conta a história dessas artes liberais, daquilo que nós consideramos como artes liberais. Né? E essas artes liberais, né, eu vou só ler esse início aí para vocês, porque senão a gente não vai conseguir fazer o que eu quero, né? Elas estão relacionadas
aquilo que na Grécia a gente entendia como paideia, né? A educação geral das pessoas. Né? Que artes liberais são essas? Depois eu posso colocar para vocês o livro completo, se vocês quiserem. Deixa eu já colocar as artes. Que artes são essas? São 7 artes liberais que, na Idade Média, você aprendia, né? Ou nas universidades que estavam nascendo, começando a aparecer, ou que na corte, você como príncipe, como você membro da nobreza, tinha alguém, um preceptor, às vezes um escravo, que lhe ensinasse. Que artes liberais eram essas? A gramática, né? A gramática, olha só que complexo, né? Não é aquilo que a gente aprende na escola de análise sintática, morfologia, não, isso é linguística. A grama é letra, significa letra em grego, que vai dar litera em latim, letra. Os estudos referentes às letras, e isso inclui a literatura, gramática e literatura são coisas que se fundem, pensando aí nas artes liberais, é a mesma coisa. Você estudar a filologia, a etimologia de um termo, e fazer um comentário de um autor latino. Comentar, por exemplo, Dante, comentar Lucrécio, comentar Sêneca, tudo isso faz parte da gramática. Né? Por isso, a gramática é uma arte liberal que fala. Ela está associada à linguagem. A dialética é uma arte liberal, né, que está relacionada à filosofia. É a busca da verdade. A retórica, que ele coloca aí como verba colorat, né, colorir as palavras, está relacionada à arte de produzir discursos que sejam persuasivos. Discursos que eu uso para convencer. Eu estou pensando na retórica judiciária, né? Eu estou pensando até mesmo na retórica poética. Por exemplo, um exemplo de um discurso que é persuasivo são os sermões do padre Antônio Vieira. Ali é o uso, a palavras sendo enfeitada, né, para produzir o quê? Para produzir convencimento. Eu não sei com quem vocês estão fazendo literatura portuguesa 1. Vocês têm literatura portuguesa 1 nesse semestre, não tem? Sim. Né? Que começa direitinho, começa lá ou com Vieira, ou com os trovadores, né? Assim, eu acho que é assim, né? Só na literatura brasileira que é essa esquizofrenia, né? E, bem, quem está fazendo, por exemplo, com alguém que está trabalhando Vieira, quem trabalha com Vieira bastante é a professora Adma. E tem alguém que é aluno da professora Adma aqui, que está fazendo literatura portuguesa com Adma? Felizmente não. Não, ela é excelente. E a Adma, ela começa com o estudo da retórica, porque a retórica é a arte que o Vieira usa nos seus sermões. Assim como a retórica é fundamental para entender a poesia da época, mas aí quando vocês fizerem a optativa de letras coloniais, aí vocês vão entender direitinho isso daí. Mas a retórica é essa, retórica, dialética e gramática formam aquilo que Boécio, no final do século V, início do século VI da nossa era, da era cristã, vai chamar de trivium. São as 3 artes, né, da palavra. O trivium de 3. E nós vamos ter o quadrivium, né, que seriam as artes do número. Né? Quais são as artes do número? A música, porque música é número também, é frequência, é duração, né? A aritmética, não precisa nem falar, porque a aritmética é a arte do número, né? A geometria e a astronomia. Não a astronomia da física moderna a partir de Newton, da física clássica, mas a astronomia que se confunde com a astrologia, assim como a química se confundia com a alquimia, certo? Mas essas 4 artes são as artes liberais.
Essas são as 4. Vejam, trivium, quadrivium, 3 e 4. 7 artes liberais. As demais artes eram artes mecânicas. Agora, qual a posição de alguém que trabalha com as artes mecânicas? Vamos ao Legoff. O Legoff, ele tem esse livro maravilhoso. Se vocês puderem, vocês podem procurar também. É fácil achar aí nos Googles da vida. Vejam aí. Olha só o que ele diz. Aliás, só excepcionalmente, os ricos mercadores atribuíam aos artistas, por eles empregados, uma certa consideração. Olha só, isso eu acho que vai chegar a uma dúvida que era de alguém aí, que eu não lembro quem, mas acho que do Marcos. Veja aí, apenas os poetas, eruditos e filósofos, sobretudo no século XV, foram cumulados por algum deles com presentes e honrarias. Vejam que, nesse caso, são aqueles que estão próximos às artes, que pertencem às artes liberais. Na maior parte do tempo, os mercadores não os consideravam senão como domésticos. Eu estou falando dos pintores, dos escultores, né? Quando muito como artesãos, cujas obras compravam a exemplo de outras mercadorias. Vocês perceberam aí a questão do status? De quem trabalha com as ditas artes mecânicas e quem trabalha com as ditas artes liberais? No máximo, ele era um trabalhador bom. No máximo, ele era um trabalhador bom. Sim. O Legoff está pensando isso na Idade Média. A partir da Renascença, há grupos de pintores que tentam dar, por exemplo, a pintura, ou a escultura também, isso acontece também nas artes plásticas, um status semelhante ao das artes liberais. Você começa a ter, no final do século XV, início do século XVI, pintores que escrevem tratados de pintura. Há tratado do Leonardo da Vinci, há tratado de um outro italiano chamado Alberti, há um tratado de um pintor português chamado Francisco de Holanda, da pintura antiga, e o Francisco da Holanda, por exemplo, ele é um pintor cristão, e o tratado dele tem fundamentos teológicos. Ele diz que o mundo, a Terra, é uma pintura de Deus. Vejam que ele está dando, por exemplo, a Deus uma arte que é mecânica. Aí você tem começo desses... o que esses artistas que estão ali aparecendo no século XVI, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Alberti, o Francisco de Holanda em Portugal, aparecem outros na Holanda, também nos chamados Países Baixos, eles estão tentando elevar a posição da arte mecânica, tentando-a colocar no mesmo patamar das artes liberais. Ficou claro isso daí para vocês? Vale a pena procurar depois esses tratados do século XVI para ler. Também é fácil. Você coloca Alberti, Tratado da Pintura, Francisco de Holanda, Tratado da Pintura Antiga, vocês encontram, né? Há uma série, gente, eu até estou com ela aqui, muito boa. Vocês conhecem essa série aqui da editora 34, da Pintura? Né? Assim, são vários volumes. Por exemplo, eu estou com um volume aqui chamado Da Imitação e a Expressão, e ele tem tratados escritos dos próprios artistas. Então você tem o que o Leonardo da Vinci escreveu, o que o Michelangelo escreveu, o que Vitruvio escreveu, certo? É uma preciosidade. Estava em promoção, R$20 nessa feira virtual da Unesp que aconteceu. Eu tinha esses tratados antes, mas eu sou um professor pobre. Quando eu fiquei desempregado, eu tive que vendê-los para pagar a cirurgia do meu filho canino. Aí eu aproveitei agora a promoção da feira da Unesp e comecei a comprar todos novamente. Vale muito a pena. O da pintura. Tem esses tratados. Inclusive, tem um volume desse só das vanguardas. Só com os tratados de vanguardas. Eu vou tentar escanear um desses tratados para a gente, que a gente vai ler na semana que vem. Mas aí nós temos esse movimento, ao mesmo tempo que você tem esse movimento dos pintores tentando dar um status
para a pintura, semelhante à das artes liberais, você também tem a ascensão dessa outra classe aí, que aos poucos vai ascendendo politicamente, que é a burguesia. As coisas elas vão acontecendo não do dia para a noite, não é do dia para a noite que o status muda. É todo um processo que é complexo, cheio de idas, vindas. No século XVII, por exemplo, a gente tem o surgimento da mecânica clássica. Existe um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Nossa, eu esqueci o primeiro nome do autor, é Kuhn, o sobrenome. Se vocês digitarem na internet A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn, obrigado. Ele pensa em determinados pontos de inflexão da história da humanidade. Um deles começa a aparecer no século XVI e no século XVII, com a criação daquilo que a gente chama na física da mecânica clássica, né, que é o nascimento da ciência moderna. O que é a ciência moderna? A ciência moderna, ela pressupõe experimentos, ela pressupõe a empiria. Então, como que Galileu, por exemplo, isso vocês devem ter aprendido lá nas aulas de física, como que Galileu vai chegar naquelas formas galileicas de movimento? A mesma coisa Newton. Primeiro, pela experiência, ele sobe a torre, joga a esfera, a bola, não sei quantas vezes ele faz isso, e aí contabiliza o tempo de queda. Tudo isso é experimento. E vejam só, é experimento manual. Não é um conhecimento que nasce do abstrato, da pura intelectualidade. Ele nasce do trabalho manual. Por exemplo, aquelas leis de Kepler, que vocês devem também ter aprendido lá nas aulas de física. As leis, o que diz, por exemplo, que a órbita do planeta ao redor do Sol, ela não é circular e sim elíptica. Vocês se lembram dessas historinhas que vocês deviam adorar lá na aula de física? Ou então, que existe uma relação entre o tempo, entre o espaço percorrido na órbita, entre a linha percorrida na órbita, a área e o tempo de órbita dos planetas. É a terceira lei de Kepler. Como que Kepler chegou às leis dele? Não foi pelo puro trabalho intelectual. Não. Ele estava trabalhando num observatório que havia sido construído por um nobre dinamarquês chamado Tycho Brahe, e ali, toda noite, ele anotava qual era a posição de Marte no céu, ou de outro astro que ele estava ali pesquisando. E depois, 2 anos fazendo essas anotações, ele tentava chegar num modelo matemático para elas. Veja que é um trabalho, olha como as coisas vão se construindo aos poucos, que não se processa na pura intelectualidade. Requer também um trabalho que é o de anotar, o de fazer o experimento. É o início da ciência moderna que vai incitar os iluministas franceses, inclusive Diderot, a escrever em defesa das artes mecânicas. Então nós vamos encontrar lá na enciclopédia, isso já chegando no iluminismo francês, né? Olha como toda uma mentalidade, as coisas estão ligadas, elas estão ligadas, né? As transformações histórico-sociais e econômicas também. Então, de repente, você tem, no século XVIII, já estamos chegando quase no século XIX, Diderot escrevendo na sua enciclopédia em defesa das artes mecânicas, tentando-as colocar no mesmo patamar das artes liberais, né? Isso estava acontecendo e, ao mesmo tempo, você tinha, aos poucos, também, tanto a nobreza quanto o clero, perdendo sua força política. Perde a força política a nobreza e o clero. Ascende uma nova classe social. O artista já não vai mais ter o mecenato das instituições anteriores.
o artista, ele não vai mais sobreviver a partir do pagamento que essas instituições a ele davam. Bem, aí, o próprio status, a própria posição dele vai mudar. Ele vai precisar ser dono da sua própria força de trabalho. E ele vai ter que negociar essa força de trabalho com diferentes instituições que vão surgindo e vão tomando também diferentes poderes. Agora, ter um nome na obra é necessário. Agora, colocar como diferencial o fato de que minha obra é original, não é uma imitação, também vai ser necessário. Aos poucos, a arte vai se aburguesando. Aburguesando no sentido de que o próprio artista, ao perder a relação que ele tinha com as instituições de poder, vai se tornar responsável por buscar o patrocínio de sua própria arte. Bem, nós vamos chegar na ideia de autonomia nesse momento. Mas eu acho que vocês devem estar cansados, já quase 9 horas. Eu acho que a aula já foi suficientemente pesada. Não sei, né? Não sei se vocês devem estar todos dormindo, mas eu espero que alguma coisa tenha... Cara, a aula é sensacional. Espero que alguma coisa tenha ficado, porque é difícil falar dessas coisas, gente, porque o ideal seria que vocês tivessem bonitinho, estudado as letras coloniais, estudado o romantismo. O ideal seria que isso tivesse acontecido, né? Mas aí eu acho que tá dando para entender alguma coisa. Mas é aquilo que eu falei, à medida que vocês forem andando no curso, vocês vão revendo certos conceitos, revendo certas leituras, e as coisas elas vão se esclarecendo um pouco mais. Nunca se sintam burros, nunca se sintam menores quando vocês não entendem um texto. Não é para se sentir assim. Daqui a 2 anos você vai voltar esse texto e aí sim você vai começar a compreendê-lo melhor, né? Eu estou falando isso para que vocês não se assustem, caso vocês tentem ler o texto do Fontius que eu deixei lá na plataforma, porque é difícil, não é fácil, já aviso para vocês, né? Mas, assim, quem se aventurar a lê-lo vai reconhecer várias coisas que eu disse aqui hoje, em algum momento do texto. Vai chegar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar com esse negócio, aí eu ia entrar no Fontius, e o Fontius, ele começa fazendo uma espécie de revisão de tudo isso que eu disse para vocês, das artes mecânicas, das artes liberais. O Fontius vai falar para vocês o que é o conceito de imitação. O Fontius vai falar para vocês a posição da arte liberal em relação à arte mecânica, os pintores como partícipes desse status de artesãos mecânicos. Ele vai falar sobre tudo isso que eu falei, até chegar na ideia de gênio, que é kantiana e que tem relação com a autonomia da arte. Porque o gênio é a intelectualidade pura trabalhando. O gênio não precisa de técnica para produzir a arte dele, teoricamente. Ela nasce dele como se ele fosse uma espécie de Deus. Falar que a arte é produzida por um gênio, isso que eu vou falar para vocês é uma provocação para a próxima aula. Falar que a arte é produzida por um gênio é desvencilhá-la, é separá-la do funcionamento capitalista de produção. É como se ela não participasse da sociedade. Ela é pura o suficiente para não, teoricamente, não ser um produto a ser comercializado, assim como nós comercializamos uma cadeira ou qualquer outro utensílio burguês. E, consequentemente, isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente entrar nas vanguardas, e as vanguardas elas vão problematizar isso, a arte
passa a não ter uma função. Ela não existe mais para glorificar um Deus. Ela não existe mais para glorificar um príncipe. Ela não é mais um passatempo cortesão, como aquele exemplo que eu dei. A arte, eu vou ter em relação com ela uma contemplação desinteressada. Desinteressada no sentido de que ela não tem uma função do mesmo modo que nós entendemos o que é uma função na sociedade burguesa. Ela não serve para X. Ela simplesmente está lá para ser contemplada e produzir gosto ou desgosto. Mas eu acho que isso a gente conversa na próxima aula e chegamos então ao conceito de vanguarda. Tudo bem, gente? Então, Tá bom? desculpa alongar Tudo bem, tanto, professor. Tá perdoado. e espero que vocês consigam dormir hoje. Enfim, finalizo aqui. Alguém tem alguma dúvida antes de finalizar? Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguém quer me xingar? Não sei. Não. Vocês querem que eu vá embora? Ótimo. Então, vamos finalizar aqui. Eu deixei o texto do Fontes para vocês, para quem quiser se aventurar, não é leitura obrigatória. Leitura seria teoricamente obrigatória, mas, enfim, do Costa Lima. Mas quem quiser, tá lá. Para vocês se divertirem aí no fim de semana, domingo à tarde. Tá? Então, tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado pela aula. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Tchau, professor. tchau. Boa noite.